Meu querido e minha querida, você que ligou esse vídeo nesse exato momento, que o Pai Celestial continue te abençoando. Porque segundo as Escrituras, todo aquele que nele crê já é um abençoado. Você, seja minha irmã, você é uma abençoada. Você, meu irmão, você já é um abençoado pelo fato de você ter se tornado um filho do Altíssimo pela fé no Messias, pela fé no Filho dele, que veio esse mundo em carne, morreu, você conhece a história, que ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, e está à direita do Pai, intercedendo por todo aquele que nele crê. Então você é mais do que vencedor, você crê. Eu estava lendo aqui uma passagem que é interessante nós examinarmos as Escrituras. Está aqui em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 15. Se você quiser abrir a sua Bíblia, é muito bom, né, nós examinarmos as Escrituras, porque o próprio Messias ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que me testificam. Então é importante nós lermos a palavra, as Escrituras. Olha só o que diz assim, o que diz as Escrituras. O próprio Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, o Filho do Altíssimo declarou: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Acautelai-vos dos falsos profetas. Olha só. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Olha só, vamos parar para examinar. Jesus está se referindo a seres humanos, homens que iriam se apresentar disfarçado como ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha só, está bem claro aqui o texto, olha só. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros? Lógico que não, né? Ou figo dos abrolhos? Também não. Assim toda árvore boa produz bons frutos, se referindo a seres humanos. Uma analogia, uma comparação que Jesus faz, comparando uma árvore com um ser humano. Quando ele fala pelos seus frutos conhecereis, é pelo procedimento de cada pessoa. Pelo que a pessoa faz, pelos seus atos, você conhece um ser humano. Não porque ele fala ou pela sua aparência. Porque a aparência engana e o falar também engana também. Às vezes a pessoa fala, mas não pratica. Não adianta nada, é pela prática, pelo que a pessoa faz. Aí você vai conhecer um ser humano, pelos seus atos. Porém, aí dando continuidade, né? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. O que quer dizer isso? Que o ser humano, que já tem a sua natureza voltada para o mal, aquele que não se converteu de verdade, aquele que não matou o seu velho homem, aquele que continua vivendo como uma velha criatura, ele vai produzir atos ruins, atos malignos, atos criminosos. Ele tem prazer na prática do mal. Muitos falam em nome de Deus, muitos usam a Bíblia, se escondem atrás de uma religião, mas continuam praticando o mal. E Jesus está falando isso aqui a respeito de seres humanos. Como é que você vai conhecer um ser humano? Através do seu procedimento. Não pode a árvore boa produzir frutos maus. Quer dizer, uma pessoa boa, ela não pode. Ela não tem como ficar produzindo atos ruins. Não tem, não tem. Nem a árvore má produzir frutos bons. Uma pessoa que é ruim, um ser humano que é ruim, que anda na prática do mal, essa pessoa ela não pode, ela não tem como produzir ações boas. Então, no mundo que nós vivemos, lidamos com pessoas boas e pessoas ruins. É isso que está claro aqui no texto. É isso que Jesus está mostrando. Pessoas que são boas
e pessoas que são más, independente de qualquer religião. Independente dela andar com uma Bíblia ou não. Você tem que conhecer um ser humano é pelo seu procedimento. E se aquele ser humano ele tem um procedimento mal, ruim, é melhor se afastar. Não, porque o próprio tempo vai mostrar quem ele é. Vai mostrar quem é aquela pessoa. No versículo 19, Jesus fala assim: toda árvore, todo ser humano que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Olha só, Jesus está falando de seres humanos, comparando, a analogia, olha só. Toda árvore que não produz fruto bom, o que quer dizer isso? Que as pessoas que não são boas, que não praticam o bem, serão cortadas e lançadas no fogo. Quer dizer, a árvore vai ser lançada no fogo. O ser humano, olha só. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Que frutos são esses? É o procedimento. É o que a pessoa faz ou deixa de fazer. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha só, vontade, pratica o bem, pratica o amor. Qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, o amor. Quem ama a Deus sobre todas as coisas, quem ama de verdade a Deus, ama o seu próximo. Porque se ele diz que ama a Deus, que não está vendo, né? Se ele diz que ama a Deus, mas ele não ama o próximo que vê, como é que ele vai amar a Deus que ele não vê? Então quem ama o seu próximo, ele está amando a Deus. Ele ama a Deus. E o amor, o que é o amor? É você não fazer para o teu próximo, para as pessoas, o que você não gostaria que fizesse para você. Ou seja, você fazer para as pessoas o que você gostaria que fizesse para você. Então estou aqui nesse exato momento fazendo para você o que eu gostaria que fizesse para mim. Pregando o evangelho simples, o evangelho da graça de Deus, o evangelho do amor, dizendo para você que não adianta você falar Senhor, Senhor, se você não pratica o bem. E se você pratica o mal, você é uma árvore má. Mas pode ser mudado, essa árvore pode se tornar boa. A palavra de Deus diz aqui que toda árvore má produz mau fruto. Um ser humano mau, ele vai produzir frutos maus. Um ser humano bom vai produzir frutos bons. Mas eu creio que se você detecta em você que você é uma pessoa ruim, uma pessoa má, que tem praticado mal, existe uma passagem também na palavra de Deus que diz para que você se arrependa. Arrependimento. Você deixar aquela velha criatura e se tornar uma nova criatura a partir desse exato momento. A partir de que momento? Desse momento que você está ouvindo aí a palavra de Deus. Desse momento que você agora está sendo tocado aí pelo Espírito Santo, para que você se arrependa dos seus maus caminhos, se arrependa do mal que você vem praticando e você se converta a Deus. É isso que a palavra de Deus mostra. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado até você nesse exato momento o reino de Deus, através da palavra dele. Aí você se torna uma árvore boa. Você mata aquele velho homem, aquela árvore ruim, e você se torna uma nova criatura. Não é o que está escrito? Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E as coisas velhas, o velho homem, passou. E tudo se fez novo. Isso é algo maravilhoso. Isso é sobrenatural. Mas Jesus diz aqui, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha só, prática da maldade, prática da iniquidade. A pessoa falar de Deus, pregar o evangelho, falar de Deus, isso aí não significa que a pessoa está salva.
Eu posso trazer aqui, ó, profetizar, aqui o demônio, expulsar demônio, aí fazer milagres em nome de Jesus e não ser uma pessoa convertida. Está ainda na prática do engano, na prática da mentira. Sendo, conforme nós lemos no início do texto, um lobo roubador. Um lobo devorador. O que é um lobo devorador, meu querido? O que é um lobo devorador? O que é um ser humano com as características de um lobo devorador? O que é um ser humano assim? Você que é uma pessoa inteligente. É um ser humano que quer tomar tudo das pessoas. Que usa o nome de Jesus, usa o Evangelho para tomar tudo. Usa o Evangelho para enganarem as pessoas. E é o que está cheio aí nesse mundo. É tanto vigarista, é tanto enganador e pregando o Evangelho, que para muitos é até difícil de acreditar. Quando alguém fala de Cristo, quando alguém fala dessas verdades. Então, meu querido e minha querida, acautelai-vos dos falsos profetas. Cuidado com eles. Que se vos apresentam disfarçados em ovelha. Olha só, está escrito na tua Bíblia. Pode pegar e ler. Mateus 7, versículo 15. Mas por dentro são lobos roubadores. Você veja que Jesus, quando ele mandou os discípulos pregarem o Evangelho, está aqui escrito também na minha Bíblia, na tua Bíblia, é só você pegar e ler. Em Mateus, no capítulo 10, também, Mateus, só um pouquinho mais aqui adiante, ó. Mateus, né? No capítulo 10, versículo 8, diz assim, ó. Olha só o que Jesus mandou os discípulos fazerem. Curai enfermos, ressuscitai mortos, ó, ressuscitai mortos. Não é só mortos espirituais, não. Jesus falou para ressuscitar mortos, pessoas que estavam mortas. Né? Paulo mesmo orou e pessoas ressuscitaram. Purificai leprosos, expelir demônios, sim, expulse os espíritos ruins. De graça recebeste, de graça dai. Jesus não mandou os discípulos cobrarem 10% dízimos, nem ofertas para pregar o Evangelho. Não, Jesus não mandou fazer isso. É por isso que o Evangelho é pregado de graça. O Evangelho é pregado gratuitamente. Você não tem que pagar nada para você receber a salvação em você. Agora é necessário que você, ao ouvir o Evangelho, se arrependa dos seus pecados. Se arrependa das suas práticas pecaminosas. Passe a vigiar. Ore. Jesus falou o quê? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiar e orar. Para quê? Para que você não venha praticar o mal. Para que você não venha praticar as coisas que desagradam a Deus. Você pode perceber que todos nós, seres humanos, passamos por problemas aqui nessa terra. Todos nós, seja pobre ou seja rico, seja negro, seja branco, todos passam por problemas nesse mundo. E a maior discriminação, eu costumo dizer isso, hoje mesmo eu estava no colégio, eu estava conversando com a coordenadora lá, e eu falei, olha, a maior discriminação que há não é cor, raça não, conforme muitos querem imputar em nossa mente. Muitos falam, não, a discriminação racial, não é essa a discriminação. A maior discriminação que há é social, econômica social. Econômica social. Porque o próprio Salomão disse, quem deu ouvido ao pobre? Quem é que para ouvir um pobre? É que nem meus vídeos aí. Você está aí me ouvindo porque você tem Cristo. Você ama ouvir a verdade, a palavra, com simplicidade. Mas muitos que têm condições financeiras, que são ricos, que se apoiam nas suas riquezas, jamais vão querer me ouvir. Eu falar, esse cara é um pobre. Se eu fosse um cara milionário, um cara rico, se eu estivesse filmando aqui numa mansão, né, ostentando carros importados, né, mostrando riquezas materiais, muitos estariam acessando de repente o vídeo e me assistindo e ouvindo. Né? Mas quando você mostra uma simplicidade, você mostra uma realidade, a verdade que está aqui contida na palavra, conforme eu estou mostrando para você, muitos não dão crédito, desprezam. E isso aí é lógico que nós vamos entender isso.
Porque a própria palavra nos ensina isso. Né? Nós, seres humanos, temos a facilidade de parar para ouvir aqueles que têm uma posição privilegiada nesse mundo. Os artistas, né? As pessoas famosas, as pessoas ricas nesse mundo. Então as pessoas param para ouvir as pessoas ricas, mas a pessoa pobre, ninguém quer dar atenção para a pessoa pobre. Mas às vezes é naquela pessoa pobre que Deus vai utilizar daquela pessoa pobre para falar até mesmo para uma pessoa rica nesse mundo. Conforme a própria palavra de Deus declara. Diga para os ricos desse mundo para não apoiarem o seu coração na incerteza das riquezas. Porque é incerto. É incerto. Quantos homens aí você pode olhar para a mídia, para a televisão, pessoas famosas, ricas, tem tudo, bate uma doença, acabou, a pessoa morre. Acabou, não fica aí, não vai ficar nesse mundo. Então, a riqueza desse mundo pôde dar a ela uma vida eterna aqui nessa terra? Você sabe que não. Então, esse mundo é um mundo de falácia, de engano. Agora, aqui, nas Escrituras, na fé, na misericórdia, na justiça de Deus que há, nós temos a vida eterna. Através do conhecimento, através da palavra, da pregação do Evangelho. Não adianta você falar que crê em Deus, Tiago fala sobre isso. Ah, eu creio em Deus. Mas se você não pratica a palavra de Deus, não adianta. Você está perdendo seu tempo, meu querido e minha querida. Porque a salvação é pela graça de Deus, por meio da fé. Mas quando a pessoa se converte a Deus, quando ela realmente recebeu essa graça, ela passa a ter aversão ao pecado. Ela passa a repudiar as práticas pecaminosas. Ela não tem mais prazer na prática do erro. Ela passa a ter prazer na justiça. Prazer em falar a verdade, em viver a verdade. Entendeu, meu querido e minha querida? Então que essas palavras possam alcançar você. Né? Eu tenho vários vídeos aí gravados, né? E você pode analisar, examinar, ler as Escrituras. Você deve fazer isso. Examinar as Escrituras. Como estou expondo aqui para você. Expondo as Escrituras. Não falando para você me seguir. Não trazendo a você algum título. Já tive no passado, né? Vídeos meus aí antigos você vai ver. Títulos. Pastor. Mas eu estou pregando aqui para você que o meu pastor e o teu pastor verdadeiro é o Messias. É aquele que morreu, derramou o sangue dele, e ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos e subiu à direita do Pai, intercede por nós. Esse é o bom pastor, esse é o verdadeiro pastor. Aquele que deu a vida por mim e por você. Nós somos irmãos. E entre nós não há maior. Porque em Filipenses, capítulo 2, versículo 3, o próprio apóstolo Paulo falou: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Então, eu considero você superior a mim, tá bom? Eu considero você superior a mim. E você que me escreve, você que manda e-mail para mim, eu estou sempre pronto a responder na medida do possível, sempre vou respondendo. Sempre respondo os e-mails, né? Compartilho a palavra de Deus. Estamos juntos, numa só fé, num só Senhor, num só Salvador. Sem placas, sem denominações, sem rótulos para dividir a Igreja de Cristo na Terra. Não vamos contribuir para isso, não. Não, não. Sem ministérios, nomes e tal, não. Nós somos a Igreja. Nós temos Cristo, o Messias, habitando em nós, por meio do Espírito Santo. E nisso não há divisão, meu querido e minha querida. Não há divisão. Entre eu e você não há divisão. Quando você crê, quando você foi batizado no Espírito Santo, quando você recebeu a fé. E minha oração nesse momento é que você receba aí agora o Espírito Santo. Que o Espírito Santo ele comece a habitar em você aí agora. Que através desse vídeo você sinta a unção do Espírito na tua vida. E se volte para Deus. Passe a adorar Ele de todo o teu coração. Que o Espírito Santo ele abre o entendimento daqueles
que verdadeiramente se voltam para Deus com sinceridade. Aqueles que querem ser salvos da ira vindoura.